Um outro instrumento bem avançado, esse daqui eu diria que para o engenheiro, quando está alcançando serviços da ordem aí de 30, 40, 50, até mesmo 100K por mês. Ou até mesmo por laudo. Essa aqui é uma sonda de intensidade. A gente observa aqui que é o mesmo sonômetro avançado que eu apresentei na figura anterior, e esse sonômetro tem 2 canais de medição. Aqui a gente observa aqui, ó, 2 fios, porque eu tenho 2 microfones. Um microfone de frente para o outro, então ele consegue medir o campo sonoro de forma que, além do nível de pressão sonora, ele consegue medir a direção da qual o som está se propagando. Da direita para a esquerda, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. Isso é muito importante quando a gente vai avaliar fontes sonoras. Marco, quando eu vou utilizar um instrumento dessa qualidade? Quando a gente estiver bem avançado. Não é o foco do nosso treinamento, mas é sempre importante mostrar para vocês onde vocês podem chegar. Porque com esse sonômetro, com essa sonda, eu consigo medir a potência sonora de alguns equipamentos que me permite dar tratativa de tratamento acústico. No caso de uma consultoria para desempenho da construção, eu consigo evidenciar pontos de fragilidade. Que pontos? Se eu tiver, por exemplo, uma janela com fresta, essa fresta vai permitir com que o som adentre todo o ambiente. E com o uso de um instrumento dessa natureza, eu consigo identificar os pontos pelo qual o som está adentrando o ambiente. Quando a gente fala do som que passa por uma parede separando 2 apartamentos, um ponto de fragilidade é a caixa de luz, ali onde tem a tomada, ou até mesmo um interruptor. Porque a gente vai ter menos espessura de parede, já que a gente vai ter aquela cavidade e uma caixinha. Quando a gente tem 2 apartamentos da qual, em um lado da parede, a gente tem uma caixinha e do outro lado a gente tem uma caixinha na mesma posição, o som ele ultrapassa todo por dentro da caixinha. E com um instrumento dessa natureza a gente consegue observar e dar uma orientação para o nosso cliente. Uma outra instrumentação que a gente tem é a câmera acústica. Assim como a sonda de intensidade, a câmera acústica é um instrumento bem avançado. A gente consegue ver a propagação sonora, ver uma fonte, porque ele vai gerar uma imagem colorida mostrando os pontos de maior intensidade sonora. Eu trouxe esse instrumento aqui bem avançado, porque assim que vocês alcançarem a condição de 20K+, com os laudos de ruído, com a instrumentação, conforme eu mostrei anteriormente, vai aparecer naturalmente. Isso é natural. Deixa eu contar um caso para vocês. Esse final de semana eu estava no clube. E eu contei isso ontem e vou repetir hoje aqui. Eu fiz a renovação do clube, pedi a minha carteirinha nova e o gerente lá do clube me apresentou o outro associado e ele falou, olha, esse aqui é o Marco ele faz laudos de ruído. E aí, comentando, esse colega me falou que tinha um restaurante e o restaurante dele estava com uma intimação no Ministério Público que ele precisava controlar o ruído. O que eu quero dizer com isso? Nos ambientes menos prováveis, as oportunidades vão aparecer. E vocês tendo mapeado aonde vocês podem alugar o instrumento, ou se vocês já têm um instrumento, isso te dá uma capacidade muito grande de atender esse mercado que está oculto, porque eles não sabem também quem pode ajudá-los. Aqui eu trouxe uma condição do mapa acústico, um software que a gente consegue representar graficamente a dispersão sonora em um ambiente. A gente pode usar esse mapa dentro da NBR 10151 quando a gente quer avaliar o impacto sonoro
da propagação de um empreendimento. Por exemplo, eu quero saber como se propaga o ruído de um bar. Com medições no entorno do bar, eu consigo fazer a avaliação pontual e depois, com novas medições estrategicamente posicionadas, eu consigo gerar um mapa sonoro calibrado por essas medições e usar esse mapa no meu laudo. Por exemplo, eu tive um aluno que foi fazer avaliação de ruído como é que chama? Em canteiros de obra, de uma obra de instalação de uma rede de transmissão elétrica. Então, um projeto de obra de instalação elétrica, de rede de transmissão elétrica, de distribuição, a gente tem canteiros posicionados conforme o avanço dos trechos, para a instalação das torres ou do cabeamento, e alguns pontos ele não conseguiu medir. Por quê? Em alguns locais ele não teve acesso, não foi permitido com que ele entrasse nos ambientes para fazer medição. Em outros locais era realmente inacessível. Por exemplo, do outro lado de um rio, a gente não tinha uma ponte próxima para fazer a travessia. Então, foi possível fazer a avaliação mesmo nas áreas que não foram medidas, usando um mapa sonoro. Modelando o ambiente, isso é referenciado dentro da NBR 10151, que ela apresenta que pode ser usado a ISO... eu esqueci o número dela agora. Mas que trata da propagação acústica e que permite a gente estudar o ambiente externo para fazer uma avaliação de NBR 10151, usando um mapa sonoro para poder nos ajudar.